Boa noite. Agora, os encarnados, boa noite. Boa noite. Ai, que legal. Obrigado. Sim, gente, é um prazer enorme, né, poder estar aqui, poder estar disponível para o trabalho e certamente também a casa nos confiar esta oportunidade. Então, nós agradecemos, em primeiro lugar, a espiritualidade amiga pelo convite, a casa pelo acolhimento. E hoje nós vamos tratar sobre a lei de destruição. Eu vi ali no cartaz, né, que a anterior foi a lei de conservação. E agora vamos tratar de uma moral um tanto que estranha para muitas pessoas que negam ou desconhecem a lei de reencarnação, e por isso fica difícil compreender que na lei de destruição, que em alguns flagelos, em algumas catástrofes, há misericórdia divina. Então fica difícil para as pessoas compreenderem nessa perspectiva. Mas nós, cristãos espíritas, que dispomos desses conhecimentos, para nós fica mais simples compreender, porque os espíritas são cristãos mais bem informados, não é? Então tem respostas que muitas outras doutrinas ou religiões não dispõem por conta dos dogmas inquestionáveis. E nós sabemos que fé é razão, a gente tem que questionar. Se não pode questionar, não é razão, é fideísmo, não é fé. E aqui nós trabalhamos, né, esses diversos aspectos, e uma coisa que eu acho muito bacana da doutrina espírita é a oportunidade do conhecimento de estudar as leis morais, né, poder dissecar isso através desses estudos. E isso é magnífico, porque certamente repercute em nosso ser, corrige algumas falhas. Quantos de nós procuramos por essa verdade, por essa luz, né, querendo ter o conhecimento, mas nós sabemos que essa luz, que esse conhecimento, ele deve vir gradualmente, porque se essa luz vier de uma vez toda, a gente se assusta com as feridas que estão em nós e o que é mais grave, que nós mesmos provocamos. Então vamos devagarinho, né? Vamos lá, que a gente vai conseguindo chegar lá, compreendendo melhor. Bem, e nós sabemos que a lei de destruição, podemos interpretá-la como uma lei de transformação. É mais significante pensar nesta perspectiva, porque nós sabemos que nada se destrói, né? Há sim um processo de transformação, nada se destrói, nada se perde, se modifica, se transforma. Lá você já havia dito isso. E aí vem a doutrina espírita para confirmar esta verdade de que não há uma destruição em si, mas um processo de transformação em que os modelos velhos não cabem mais e que os modelos novos estão aí para substituir estas realidades. E esses modelos novos precisam muito de um espaço muito importante, que é da abertura de nossas consciências, que nós possamos compreender melhor tais realidades. E aí, nessa questão de lei de destruição, há uma lei que é abusiva e há uma que é necessária. Há uma realidade abusiva e outra necessária, permitida. Observemos que o ser humano, ele se alimenta de outros animais, não é? É uma questão muito polêmica, inclusive algumas pessoas já estão modificando sua postura, outras sendo veganas. Por um momento pensei eu que ser vegano já era um estágio superior, né, a mais do que nós que ainda consumimos a carne. E eu observo, através da lei de reencarnação, que será que essa pessoa que hoje é vegana, ela não foi uma pessoa que desperdiçou, que abusou de seres, né, inferiores, que nessa questão do alimento, do desperdício? Então há possibilidades inúmeras disso acontecer. Mas observemos que os animais, eles precisam se alimentar uns dos outros, porque o material orgânico colabora para o desenvolvimento do material orgânico. Então, se observem que as criaturas, os seres humanos, após a descoberta do fogo, e precisavam fazer essa alimentação de seres, né, de cadáveres, eu vou usar aqui esse termo um pouco grosseiro. Então, quando era em torno de 2,5 milhões de anos, o homem, ele se alimentava, né, desses animais em grande quantidade, passava um bom tempo deitado, porque ficava com a barriga tão cheia que ficava difícil, né?
E aí, com o passar do tempo, eles já 1,9 milhões de anos já passaram a quebrar os ossos, descobriram que o tutano tinha bastante nutriente, mais do que a própria carne, né? E aí começaram a se alimentar disso já por volta de 1,6 milhão de anos, eles começaram a se utilizar dos dentes e de outros utensílios criados por eles mesmos para poder dilacerar essa carne, separar direitinho, se organizar. Então vamos observando que pelas necessidades das criaturas, elas vão também exercitando a sua inteligência, vão aprendendo a se utilizar de vários utensílios, e isso, com esse exercício da inteligência, também vão evoluindo. Observem que há registros de pinturas de caça, não é? Nas pedras, nas rochas, isso demonstrando que os homens, aos poucos, e por sua necessidade, por sua investida pelo exercício de sua inteligência, foram criando novas habilidades, foram se melhorando gradualmente. E aí, com o passar do tempo, já nos dias atuais, nós vemos que nós ainda nos utilizamos muito da carne de outros animais. No entanto, há aqueles que continuam ainda matando, simplesmente para alimentar o seu orgulho, o seu egoísmo, essa sensação de domínio. Então, quando existe essa realidade, já é algo recusável, em que nós podemos recomendar: não faça isso, porque haverá consequências. Nós sabemos da lei de causa e efeito. Então, se é feita uma alimentação ou uma destruição, porque há uma necessidade das criaturas, até aí tranquilo, mas quando isso passa a ser abusivo, quando a gente passa a destruir pelo bel prazer, certamente já existe um crime diante da lei de Deus. Porque nós sabemos que há uma lei de conservação, de preservação, em que as pessoas têm esse instinto, essa necessidade. Porque se nós tivermos somente essa lei de destruição, esse instinto de destruição, algumas coisas serão destruídas antes do tempo. Então precisamos ter um equilíbrio entre essas duas realidades. Já pensou se nós começarmos a destruir as coisas pelo bel prazer ou simplesmente pelo egoísmo? Certamente isso vai ter um resultado negativo para outras gerações e para nós também, muitas consequências. Então havia esse instinto de destruição. Agora os seres humanos têm um instinto também de preservação, de moral, de poder avaliar a realidade, suas necessidades. Será que vale realmente a pena fazer isso ou aquilo? Porque a consciência nos cobra. Não precisa você ter alto nível de estudo, ser uma pessoa intelectual para saber disso, porque na consciência está gravada a lei. Então a consciência vai dizer, por mais que você tente anestesiá-la, dirá para você: você fez. Então essa consciência de culpa é muito perigosa, então devemos evitá-la. Quantas pessoas não estão aí com diversas doenças no organismo por conta da sua consciência de culpa, do seu ressentimento? Então vamos nos livrar dessas situações. Nós não precisamos pensar em destruir algo dentro de nós, ou algo no outro. Porque a gente acha que eu não gosto disso em mim, eu detesto isso em mim, eu tenho que destruir isso porque eu não aguento esse sentimento, esse comportamento que eu detesto. Nós não precisamos destruir nada dentro de nós. O que nós precisamos é de educação, de disciplina. Então, o primeiro passo é você se amar, reconhecer que precisa, se melhorar. E aí, como nós temos essa perspectiva do instinto de destruição, e agora com esse aspecto da moral mais evidenciado em nossas consciências, a nossa responsabilidade é ainda maior, porque quanto mais livre sou para decidir, mais responsável sou. Então ser livre não é fácil, precisa de muitas responsabilidades, requer muito compromisso e disciplina para poder nós sermos livres. Por isso o ser humano, a criatura, o espírito que agora saiu da infância, precisa observar estas realidades. Quando nós prejudicamos muito com a grande destruição, a natureza acaba nos respondendo. Porque os nossos pensamentos negativos,
porque nós sabemos que são muitos, a gente gasta muito tempo pensando bobagem. Quanto tempo a gente se dedica para pensar em algo bom e exercitar um mantra que traga para nós um pensamento positivo, de equilíbrio? E aí nós gastamos um tempo enorme criando crises existenciais dentro de nós mesmos, pensando bobagens. E aí é um sentimento e um pensamento bastante nocivo para nós. Então devemos observar estas realidades. Quando esses pensamentos reverberam em grande quantidade, acaba acontecendo alguma catástrofe, o pessoal chama de flagelo, de sofrimento, as tragédias, as fatalidades, sendo que isso são respostas dos nossos próprios pensamentos, porque há uma vibração. Quando nós estamos pensando em algo bom, em sentimentos nobres, agindo de forma positiva, a nossa vibração é mais elevada. Mas quando nós estamos pensando em algo negativo, pensando em coisas ruins, a nossa vibração é mais lenta, é mais densa. E essa energia é nociva, ela é ruim. Agora há pouco conversava com um dos tarefeiros aqui da casa sobre essa abordagem, de que ao ouvir maledicências, pessoas viciadas em queixas, que residem no passado, e que reside no passado é a pessoa que tem melancolia profunda, e fica falando em queixas, em maledicências, pessoa que se maldiz, reclama muito, é uma pessoa que levanta falsa a todo mundo. Até a você, depois que você sai, ela está falando mal de você. E essas energias deletérias, ruins, elas precisam ser resolvidas de alguma forma. Ou uma forte tempestade com raios que quebram essas energias e transformam em esterco, por exemplo, ou nessas grandes catástrofes que fazem uma limpeza do ambiente, que certamente quem está lá sofrendo naquele instante não vai colher os frutos, mas quem está lá mais na frente é que vai poder colher essas benesses que virão a acontecer. E esses flagelos, eles servem para que as pessoas exercitem suas inteligências, porque enquanto nós estamos confortáveis, deitados em nossa redinha, na varanda, a gente não evolui, a gente está em zona de conforto. Mas diante da crise, da dificuldade, nós temos que dar um jeito de resolver isso aqui. Ninguém aguenta mais. E aí as pessoas se levantam, exercitam suas inteligências, inovam, constroem algo que possa colaborar para a melhoria da sociedade. Alguém corre com um panelão de sopa, alguém socorre, alguém pede roupa, entrega, enfim. Isso demonstra que o ser humano, que a criatura humana, ela é frágil, muito orgulhosa e egoísta. Que são daí as duas chagas da humanidade. Toda mazela que a humanidade sofre tem raiz no egoísmo e no orgulho. E aí, nós, diante de situações de catástrofe, somos obrigados a uma necessidade dentro de nós de fazer alguma coisa. E aí a gente rompe com o egoísmo e com o orgulho para estender a mão ao outro. Porque quando eu vejo a dor do outro em situação extrema, eu acabo me solidarizando e estendo a mão e ajudo. Vejam aí que é um fator positivo desses flagelos, em que eu vou romper com duas doenças que me prejudicam e muito: o egoísmo e o orgulho. E é só o que a humanidade tem, ferir o meu orgulho, ótimo. Aí eu não vou colaborar, não vou ajudar não. Eu só quero se for assim para mim. Observe que quando chega alguém aqui na casa espírita, muito doente, se queixando, muito mal, está lá o egoísmo lá em cima, a queixa lá em cima, o orgulho lá em cima. Uma pessoa com depressão, por exemplo, ela tem duas coisas em grande destaque: o egoísmo e o sentimento de culpa. A minha dor é maior, minha culpa é maior, eu estou na pior. Então vejam que há essa situação. E quando você vê uma pessoa em situação mais difícil que você, percebe-se que está bem e que pode ajudar. Porque quando eu pego a minha dor, coloco no bolso, vou ajudar o outro, resolvo a minha dor e também a do outro. Observem que ainda há situações de tragédias, essas tragédias coletivas, muito conhecidas por nós. Por exemplo, em 2011, no Japão, teve aquelas tsunamis que fizeram uma varredura na região e limparam aquele karma que havia lá.
porque nós sabemos que somos atraídos pelas nossas vibrações, pelos nossos karmas. Imagine que nós estamos aqui no Brasil, por quê? Nós temos características em comum. Então nós estamos aqui para isso, para aprendermos. No passado estávamos na França, agora nós estamos aqui no Brasil, trabalhando. Lá enquanto a doutrina estava na efervescência, surgindo, as mesas estavam se comunicando, né, com as pessoas. Nós estávamos lá, ninguém ligou. Agora nós estamos aqui, no Semente Cristã, para poder reparar algumas coisas, correr com o tempo. Então, essas situações de fatalidades coletivas são importantes para resgatar alguns malfeitos nossos. Quando o Mestre Jesus veio para cá, foi preciso fazer uma limpa no planeta. Foi preciso fazer uma vibração para que o planeta ficasse menos denso, menos carregado. E quando Jesus chegou no planeta, ele sentiu todas as mazelas. E antes disso, o grande Espírito Maria de Nazaré já tinha feito um grande trabalho aqui no planeta, vibrando o Espírito Sofia. Quando Jesus seguiu, que ascendeu ao alto, muitas coisas aconteceram de ruim, né? Ou seja, esses espíritos ruins, espíritos inferiores, sofredores, tiveram que retornar, porque eles precisam expurgar. Aí vem o nazismo, aí vem depois a escravidão, para poder limpar essas energias, essas condutas. Vejam que foram algumas tragédias coletivas, alguns sofrimentos coletivos. Aconteceu um fato no Brasil que muito incomodou, que deixou o Brasil muito triste, quando um time de futebol teve que voar e foi cancelado, e aí a fatalidade, vou usar esse termo, arrumou um avião boliviano para poder seguirem, né, fazerem viagem, porque tinha que fazer o resgate da época dos aviadores de guerra. Então tinha que se juntar, tinha que fazer o resgate disso. E aí viajaram até um certo tempo, e aconteceu aquela situação que deixou o mundo muito sensível e preocupado. Nós sabemos que avião é o transporte mais seguro que há, e que todas as vezes que aconteceu alguma tragédia de avião foi falha humana. Negligência simples, que o avião é muito seguro, mas foi uma negligência simples das pessoas. E então tiveram que passar por esta situação. Aqueles que não estavam ligados a esta realidade, ou perderam o avião, aconteceu alguma coisa que não deu certo, enfim, uma série de situações. Outra realidade que nós podemos citar são os aspectos de guerra, onde as pessoas cometem atrocidades umas contra as outras, e isso daí se deve a esse espírito de dominância, né? Onde o espírito, a questão animal mesmo, está sobre a questão espiritual, onde não há perspectiva de um futuro. Então as pessoas acabam agindo de uma forma cruel contra outras pessoas, e isso obriga a ver a questão do resgate. Mas é importante lembrarmos ainda que a lei é de justiça, de amor e de caridade. Não é dividido, separado, a lei de justiça, a lei de amor e a lei de caridade. São juntos, algo só, é uma lei só, onde para que haja justiça é preciso verificar o exercício do amor e também da caridade. São as situações juntas, não é a lei de talião como nós conhecemos. É lei de causa e efeito, então eu vou pagar exatamente com aquilo que eu cometi um mal. Não, você pode reparar tudo isso fazendo um grande bem, agindo de uma forma muito boa, colaborando com as pessoas. Então devemos pensar dessa forma também, porque a misericórdia divina aí é evidenciada. E nesses grandes flagelos de guerra, isso acontece por conta exatamente do orgulho, do egoísmo do homem. E certamente haverá uma resposta para tudo isso. Uma outra situação são daquelas pessoas que optam pelo assassínio, que matam outras pessoas. Isso também é um aspecto de destruição, só que criminosa, doentia, em que eu uso a força para poder impor
as minhas vontades para com as outras pessoas. E aí existe uma série de situações, né? O parricídio, onde o filho mata o pai, o marricídio, né? Onde o filho mata a mãe, ou filicídio, quando é o contrário, o pai ou a mãe mata o filho, e situações diversas, feminicídio. Onde é que fica a culpabilidade disso? Em que nível há? Como medir isso? Muito simples, tudo é crime. Porque a gente está lá naquele ambiente de família e tem uma pessoa que não gosta, ou tem uma pessoa que a gente não gosta, que está no nosso grupo, e enfim, uma série de situações. E é importante entender que essas pessoas que nos incomodam tanto, elas são um personal trainer da nossa paciência, das nossas virtudes. Porque ela não está ali à toa, é para nós exercitarmos as nossas qualidades que estão ali tão tímidas, para a gente exercitar. Não é essa vontade de perdoar, de conhecer a si mesmo, de entender que aquela pessoa que ali está a nos cobrar, nos perturbando com as suas características não menos felizes, ela está doente, precisando de ajuda, e não de um outro doente. E aí devemos pensar dessa forma, porque ela está com problema e não você. Então eu posso ajudar. Em que posso ajudar? E isso vai, de alguma forma, reduzir essa problemática, porque você está ali pronto para aprender. Porque quando a gente aprende a lição, a dor não tem mais função. A dor mostra para nós que estamos fora do roteiro. Ora, se todas as leis de Deus concorrem para que nós sejamos perfeitos e felizes, estamos perfeitos e infelizes, é porque nós estamos seguindo a rota errada, o roteiro errado. E hoje, né, a casa oferece a oportunidade da discussão dessas leis, dessa rota certa, das leis morais. Então, quando houver esses crimes de assassínio, minha gente, vamos entender que tudo será depois cobrado de alguma forma. Você terá a oportunidade de resolver isso, porque na família é da vontade do pai que haja a vítima e o algoz. Porque eles têm que aprender a se amarem. É por isso que há aquela pessoa tão difícil na nossa família, que não sabe que não tem nada a ver com a gente. Mas é porque aconteceu alguma coisa no passado, porque se você não encontrou resposta agora, em outra vida, haverá de ter essa resposta. Em que eu prejudiquei alguém, e esse alguém veio comigo, porque eu fui pedir perdão, lá no plano invisível, desculpa, bora dar um jeito de resolver isso. Quem é que vai ser o pai, quem vai ser a mãe, quem vai ser o filho? Dessa vez. E aí vem aquele menino difícil, ou aquela mãe que não entende, ou aquele pai que não entende. Na verdade é você que não está entendendo que tem que amar. E aí nós vamos descobrindo nesse sofrimento, desse flagelo dentro de casa, que só o amor resolve todas essas questões. Uma outra situação de destruição está no aborto. No aborto, quando a mãe que ali está gestando um filho, porque a gente sabe que no momento em que ao encontro, a ciência descobriu isso, não sei como foi que descobriu, mas que a ciência descobriu, a gente sabe que a ciência não veio negar as leis de Deus, ela veio foi certificar, comprovar que é isso aí mesmo. Só que ela é mais lenta, porque está sendo experienciado, até mais devagar. E os que já estão lá na espiritualidade já sabem tudo isso, porque primeiro vem de lá, né? Lá está resolvido e vem para cá, porque aqui são cópias inferiores, mas que estão evoluindo. Eu tenho esperança que ainda vou andar de aeróbus por aí, né? Tenho esperança que vai dar certo, estou aguardando, né? Não sei quando é que eu para a gente reencarnar, dá um trabalho, né? É uma programação intensa, muito grande, muita coisa para fazer, para corrigir as arestas. E aí quando a mãe começa assim, quando ao encontro do espermatozoide com o óvulo, aí surge uma luz violeta. Olha que interessante. E a luz violeta é a luz da transformação, que transforma uma cor na outra. E aí quando acontece isso, começa ali a vida. O espírito está lá, ligado. Vamos dizer assim, tem uma enxertia, né? A mulher vai sentir enjoos, e aquele homem também, porque tem um espírito ali, outra energia adentrando, querendo participar, ser partícipe dessa realidade.
E por isso que a mulher fica assim dormindo, né, enjoada, até que dá certo. E aí acontece. Quando ela pensa, a pessoa pensa negativamente, eu não quero ter esse menino, não quero, não estou feliz com isso, e essa vibração é mais lenta, acontece um aborto. A ciência mostra que quando o óvulo é fecundado, os outros espermatozoides, eles ficam ao redor do óvulo e aí vão morrendo e criando uma barreira. Eu não sabia disso, uma investigação recente. E a espiritualidade observa que ali há uma energia de proteção. Porque a gente sabe que quando a gente vem para o planeta, nós temos muitos inimigos, né? Nós somos os reis e as rainhas do passado, né? Porque os nossos SUS estão tudo no alto. Agora nós estamos aqui, os trabalhadores da última hora. Então, há essa energia de proteção, porque nós temos muitos inimigos que estão aqui escondidos. Temos muitos inimigos do passado que nós temos que resolver esta realidade no exercício do amor. E também há situações em que há países em que é permitido que a mulher aborte. Ah, eu não quero ter esse filho e aborta. Ou então a criança vem acefálica, eu não quero abortar. E nós sabemos que um espírito, muitas vezes suicida, que ele pode ter danificado o seu aparelho cerebral com um tiro, ele retorna e para resgatar essa realidade. Então ele nasce e depois morre. Mas cumpriu. Porque um suicídio é um clandestino do mundo espiritual, não está na hora, não era agora. Então, quando a situação é muito grave, ele vem para poder resolver essas situações. E aí a mãe aborta, atrapalha tudo. Aí já gera revolta, frustração, uma série de situações. E o Espiritismo defende que se tem vida, não aborte. Gerou zigoto, tem vida? Não é o momento. Agora é evitar, fazer o planejamento familiar, até aí tudo bem. Porque se você não tem filho agora, vem um menino lá não sei de onde, um tio, uma pessoa desconhecida, aparece essa pessoa para você cuidar. Mas é aquele espírito lá, que foi refugado porque você evitou. Então há uma série de situações. Há outras realidades, que ainda resquícios de nós, espíritos da época de quando havia lá o Coliseu, que ainda existe. Quem já foi lá, inclusive um amigo meu foi lá e disse que entrou e sentiu uma vontade enorme de sair de imediato, porque a energia era muito baixa e densa, e ele achou aquilo muito lindo. Meu Deus, que lindo! Aí quando entrou, aí o negócio, lá onde ficava, onde os cristãos foram assassinados, aquela grande festa. E nós sabemos que naquela época, as grandes festas, o final, o ápice da festividade era carnificina. Ainda hoje. As pessoas estão lá na televisão assistindo a tragédia alheia, a desgraça alheia do conforto de seus sofás. Naquela época as pessoas assistiam a desgraça alheia, a tragédia alheia, na segurança e no conforto do Coliseu lá em cima. São os mesmos espíritos. Só que mais suavizados, mais educados, vou ousar dizer dessa forma, Porque a gente não sabe, porque no processo de reencarnação, a nossa consciência passada, ela é anestesiada. Porque se a gente não fosse anestesiado em nossa consciência, nos que nós temos no passado, nós não iríamos evoluir. Imagine tu sabendo que lá na tua família tem aquela pessoa que te matou no passado, e é teu filho, ou então é teu pai. Ia dar certo. Então a bênção do esquecimento nos possibilita amar o inimigo do passado. E a gente evolui. Aí depois que volta, a gente entende, mas que coisa. Resolvendo, A gente vê a consciência completa daquela situação. E isso nos ajuda e muito. E eu estou falando desses aspectos de destruição, no sentido das grandes festas. E hoje nós temos ainda, por exemplo, os shows em que o toureiro faz aquelas touradas, bota lá aquele manto vermelho e chama a atenção do touro. Só que o touro não está preocupado com isso, não. E aí jogam algumas lanças que são enfeitadas, penduradas, aí caem, tem os enfeites, bonito. Aí acertam as costas do touro, o touro se enfurece, Aí quando ele se enfurece, você já sabe como é que é. Ele vai para cima do toureiro, ele abre o pano e aquela coisa toda. Muitas pessoas, muitos profissionais desses eventos acabaram morrendo, sendo chifrados.
Mas o ápice da festa é quando ele, depois de fazer um grande espetáculo, depois que o touro está todo ferido e ensanguentado, é atingido com uma espada e aí ele morre. Quando ele está morrendo, se o toureiro se garantir mesmo, se foi um grande espetáculo, ele ganha um prêmio. Enquanto o touro está agonizando, eles cortam as orelhas e o rabo e entregam para o toureiro. Minha gente, que é isso? O que tem de belo nisso? Isso é crueldade. E a crueldade não é bem vista. Um flagelo que acontece no coletivo, há um processo de aprendizagem, de resgate, mas a crueldade não. Nesses países como a Espanha, essas festas acontecem porque é turismo, mas a própria sociedade não concorda, não gosta. Um núcleo mais simples é quando acontece algo de ruim com um criminoso, um bandido. Aí eu digo assim, eu não desejo mal para ninguém, mas foi bem feito. Isso aconteceu comigo, foi bem feito. Isso é hipocrisia. Se todos nós tivéssemos a consciência da lei de causa e efeito, ninguém se preocuparia em revidar o mal. Porque as pessoas dizem, Deus tarda, mas não falha. Deus tarda. Deus não tarda e nem falha. É no momento certo. Em que momento certo é esse? No momento em que há a aprendizagem, onde há o arrependimento, onde há o exercício do amor. Esse é que é o momento. E esse momento não tem pressa. É articulado com calma. É meticuloso, envolvendo todos. E aí há resgates coletivos, por exemplo. Nós estamos lá para ajudar, não é? Quanto se fala das tragédias nas redes nacionais de TV, nas mídias sociais, sendo que existem grande número as pessoas trabalhando pelo bem. Quantos correm com um panelão de sopa? Quantos correm com um cobertor, uma roupa? E ninguém fala nisso, porque o espetáculo não é esse. É o resquício lá da carnificina do Coliseu. É assistir a tragédia alheia na televisão. E a culpa é nossa, porque tem tudo isso aí. Que no dia que nós começarmos a assistir outras coisas, isso vai mudar. Quando pararmos de achar bonito a crueldade alheia, isso vai mudar. Porque a mudança primeiro começa em mim. Quantas vezes eu cobro do outro, exijo do outro que haja essa mudança, eu só fico contigo se tu mudar, eu só vou para lá se eles mudarem. Seja a mudança que você quer ver. Observe isso dentro de você, se resolva primeiro, que haverá essas possibilidades. Um espírito evangelizado faz muita diferença. Será que nós somos espíritos evangelizados? Veja, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Dalai Lama, são espíritos evangelizados, que praticam, é na prática mesmo. Quando Francisco de Assis disse, vamos sair e pregar o Evangelho. Quando for preciso, a gente fala. O que quer dizer isso? São nossas ações, nossas atitudes, o nosso comportamento. E nós que temos consciência, somos mais cobrados pela nossa consciência, pelas leis, porque errou por ignorância, vai aprender. Agora, errar sabendo, aí já é uma consequência diferente. E nós temos conhecimento de que a ignorância nos faz sofrer muito. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais compreendo as razões, os objetivos desse sofrimento, mais eu me liberto. Porque eu tenho inveja? Porque eu estou zangado? Faça essas questões para você mesmo. Porque quando você começar a se resolver, o mundo se resolve junto com você. Nós cobramos porque há grande prejuízo na sociedade brasileira por conta da corrupção, não é? Por conta dos comportamentos alheios, ruins. E como é que está o nosso comportamento? Aí eu vou, assisto um filme, eu baixo lá na internet, porque eu acho caro assistir no cinema. Por que está caro? Porque eu continuo com a pirataria. Vou furar uma fila, paga alguém. Aí entro na frente de uma pessoa que ficou há bastante tempo, horas.
digo que a pessoa é corrupta, é ruim, e esqueço dos meus comportamentos mínimos, das minhas disciplinas, que eu também sou corrupto, que eu também tenho falhas. É uma mania essa que nós temos de projetar nos outros os nossos defeitos, o que nós precisamos resolver em nós. Então devemos observar isso, porque se nós não observarmos essas situações, continuaremos persistindo uma lei destrutiva, abusiva, sofrendo flagelos, porque é próprio de um planeta de provas e expiações, especialmente numa situação de transição, essas tragédias, essas fatalidades. Porque não dá mais para guardar debaixo do tapete, não dá mais para esperar, nós temos que resolver isso. Nunca se encontrou assim um número de pessoas tão doentes, tanta gente com doenças que vão procurar, ou sentindo aquilo e não acha a causa, sendo que é uma doença na alma. E a ciência, agora, as faculdades, agora que estão começando a observar isso, que tem o espírito imortal, que esse espírito imortal deve ser valorizado, que as pessoas que têm de alguma forma o exercício de uma religião, de uma moral, elas conseguem lidar mais tranquilamente com as frustrações, porque as pessoas hoje não estão conseguindo lidar com frustração nenhuma. Um não já é o bastante para alguém sair com uma boa quantidade de medicação tomada e em desespero na rua. Tem uma bolsa aí desaparecida. Pode ouvir um não. Como é que nós estamos? Temos que observar isso. Porque o que nós pensamos assim, existem tantas formas de Deus resolver isso, né? Por que tem que ser um destruindo o outro, se alimentando o outro, quando tipo, ora, se nós que somos uma inteligência relativa, pensamos isso, e a inteligência absoluta que é Deus, se Ele que é absoluto, que sabe de tudo, infinitamente, então se Ele tomou essa decisão, é a melhor. Se nós achamos estranha essa moral, é por conta do nosso adiantamento, que é pouco ainda. É mais fácil nós desenvolvermos a intelectualidade. Não tem muitos obstáculos. Agora a moral é no trato com o outro. Aí é difícil. É tão desafiador. Eu posso pegar livros, estudar, posso fazer um curso e evoluir. E aí ter um conhecimento técnico altíssimo, ser um pós-doutor, mas como pessoa, como ser humano, feroz que nem um leão. É preciso nos moralizarmos também. Trabalhar nas duas perspectivas, para poder caminharmos nesta compreensão da lei de destruição, no sentido da educação do orbe. Não é o orbe que está evoluindo, porque esse planeta é lindo, é perfeito, é excelente, abarca todo mundo, inclusive os espíritos que estão desencarnados. A criatura humana que precisa se melhorar gradualmente. Não é um passo agora, é todo dia um pouquinho, é todo dia um pouco, uma investida, todo dia. E aí nós estamos hoje na casa espírita para trabalhar essas perspectivas, esse conhecimento. Não vamos nos envaidecer acreditando que somos melhores. Os espíritas têm um grande diferencial com relação aos outros. Tem consciência de que está doente. Os outros não têm não. Só em você ter consciência de que está doente já é um passo importante para melhorar. As outras pessoas que não têm essa perspectiva acham que está tudo ótimo, está tudo bem, e continuam sofrendo. Então vamos avaliar nestas perspectivas de que eu preciso melhorar-me cada vez mais. E lembrar que o Mestre já deixou bem claro que aquele que ferir pela espada também será ferido. É a lei de causa e efeito. Mas não se escandalize achando que porque cometeu isso vai vir o mesmo mal na mesma medida. Se for necessário aprender, virá. Se não, façam bem. Se você errou, peça desculpas, encontre alguma forma de resolver isso no exercício do amor. E a tarefa, o trabalho é a grande atividade dignificante para que nós possamos resolver essas questões nossas.
de repararmos ainda enquanto há tempo. Enquanto nós estamos com esta consciência hoje, e não repararmos por uma situação com a anestesia de consciência, sofrendo, eu estou passando por isso, eu não aguento mais. E aí vamos aproveitar a oportunidade dessa consciência para resolver estas questões, procurando ser uma pessoa cada vez melhor. Por que digo isso? Porque quando nos tornamos melhor, cada vez melhores, o planeta não necessitará tanto de flagelos coletivos. Porque se as pessoas sofrem isso é porque há ali uma equiparação de energias, de resgates coletivos. Há misericórdia divina quando há essa oportunidade do resgate. Um resgate que muito me deixou assim atencioso com relação a essas situações foi do profeta Elias, conhecido por nós, né, que naquela época, lutando contra os sacerdotes, a doutrina do deus Baal. Quantos sacerdotes não tiveram a cabeça decapitada? E aí, depois de tudo isso, ele veio, depois de um grande trabalho, ainda veio para resgatar junto com o mestre. E ele viu o mestre e aquele grande espírito reconhecer de: tu veio até mim, eu é que tinha que guiar você. E ele disse: cumpra-se a lei, e batizou Jesus. E depois do seu grande trabalho, inclusive falou que dos filhos de mulher ele era o maior. E perdeu a cabeça. Para quê? Qual a necessidade? Foi uma decisão dele: eu quero perder a cabeça. Eu tirei a cabeça de um monte de gente do passado. E aí cumpriu a sua parte. E como João Batista passou por essa situação. Veja que sempre há o momento da justiça, do exercício do amor, da misericórdia divina, da caridade. São oportunidades magníficas que Deus nos possibilita. E aí nós vamos amar o nosso inimigo, fazer esse exercício. Claro que nós não amamos o inimigo como nós amamos aqueles que nos dão o coração, mas amar o inimigo, o primeiro passo é não revidar o mal recebido. Deixa para lá, ora por ele. Quando estiver em perturbação tamanha que você não souber o que fazer diante de tudo isso, porque você está desequilibrado, chateado, ore ao mestre e diga: mestre, dê a ele o que eu não consigo. Paz. Que aí você restabelece sua paz. Porque a gente só consegue receber aquilo que a gente dá, né? Que coisa fantástica. Muito obrigado a todos pelo carinho da atenção e pelo privilégio de poder, hoje estar aqui discutindo essas questões tão pertinentes que se resumem na lei maior, que é o grande amor de Deus, sua justiça, suas leis imutáveis e belas que concorrem para a nossa felicidade. Sigamos o convite de Jesus: sejam perfeitos, porque cada imperfeição é uma privação de gozo, de felicidade. Então, pois que corramos atrás dessa felicidade através do exercício dessas questões morais, dessa conduta. Muito obrigado, uma ótima noite.